Como é possível que algo saia disso para isso em poucos anos? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue... Então hoje no canal Nerdlane, um tutorial de como fazer uma obra aclamada virar uma piada mundial. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o canal Nerdlane e agora sim mostrando a minha cara feia. E no vídeo de hoje vamos fazer um do auge à queda do anime de One Punch Man e entender como a Bandai com suas decisões atrapalhadas conseguiu destruir uma obra que tinha tudo para ser um dos maiores sucessos dos últimos anos. Mas pessoal, antes de começar o vídeo eu gostaria de dizer que o canal finalmente monetizou e agradecer a todos vocês. Então vamos logo pro vídeo entender como One Punch Man foi destruído pela indústria. Mas antes de irmos pro vídeo, por que você não começa logo 2026 aprendendo algo novo? Com o método Fanart 4.0, você aprende a desenhar seus personagens preferidos. Seja você iniciante ou alguém que quer melhorar suas habilidades de desenho, o método Fanart 4.0 é perfeito para você. Clique no link que está na descrição do vídeo ou que está no primeiro comentário fixado e você vai descobrir que desenhar como um profissional é mais fácil do que você pensa. Diferente da forma como muitas obras começam, One Punch Man começou como uma webcomic em 2009, lançada pelo seu criador, One. As webcomics são histórias lançadas, como o próprio nome diz, na internet. E vale lembrar que o One popularizou esse tipo de história. Muitos criadores começaram a mostrar o seu trabalho dessa forma. E a webcomic de One foi muito bem, já que a proposta de One Punch Man é bastante divertida e interessante, assim como seus personagens. Mas havia um grande problema que Oni não era um desenhista. Então, apesar de ter uma história muito interessante, a arte da webcomic de One era no mínimo deprimente. E é nesse momento da história que aparece um dos personagens mais importantes, que é o mangaka Murata. Murata já era um mangaka extremamente conhecido por ter uma arte absurda nos mangás. Então, se a história de One Punch Man já era bastante criativa e chamativa, aliada com um mangaka com bastante qualidade técnica, era óbvio que a fórmula do sucesso estava pronta. E em 2012, Oni e Murata firmam a parceria e a partir dali, One Punch Man também viraria um mangá. E como era de se esperar, com um traço de mangá absurdo por parte de Murata, One Punch Man foi um baita sucesso nos próximos anos. Então, em 14 de junho de 2012, o mangá com a parceria entre One e Murata é lançado no Japão. E com o sucesso absurdo que eu já disse, agora era a hora de dar um próximo passo em One Punch Man. E é nesse passo que vai iniciar o que pode ser considerado o grande auge de One Punch Man. E é em 2015 que temos o lançamento do anime de One Punch Man e também a explosão do nome desta obra para o mundo todo. Obviamente que a obra já vinha fazendo sucesso no mangá no Japão, com boas vendas até mesmo antes do lançamento do anime. A webcomic de One também fazia sucesso, mas mangás se tornam muito mais populares, na média obviamente, quando tem o lançamento do seu anime. E no caso de One Punch Man não foi diferente. O lançamento do anime em 2015 colocou One Punch Man no topo do mundo. Aliado com as qualidades narrativas que Oni empregava na sua obra, veio o traço absurdo e lindíssimo de Murata. E agora temos uma animação Prime criada pela Madhouse.
A Madhouse já criou várias obras famosas que eu e você conhecemos. E nesse caso aqui em específico, foi montado um Dream Team de profissionais freelancers da animação japonesa, que se juntaram para transformar a primeira temporada de One Punch Man no sucesso que ela foi. E tem algo muito importante a respeito dessa primeira temporada, algo que fez o nome do seu protagonista Saitama ficar na boca do povo. 2015, estávamos vivendo o ápice da Marvel no cinema, então muitos criadores de conteúdo estavam voltados para isso. Saitama, além das inspirações de animes que conhecemos, tem fortes inspirações nos heróis de quadrinhos que estamos acostumados. Então era fácil associar a figura do careca com heróis dos universos de Marvel e DC. E principalmente, ele aparece em um momento onde essas comparações de quem é mais forte estava bombando na internet. Então, com uma história bastante interessante e uma premissa bastante promissora, um dos melhores mangakás que tínhamos na nossa geração, um Dream Team por trás da produção do anime, e o anime sendo lançado em um momento onde esse tema de heróis estava bombando, essa foi a fórmula mágica de sucesso para One Punch Man, que fez com que o nome dessa obra alcançasse o topo do mundo, como eu já disse. A animação dessa temporada é tão absurda que na luta entre Saitama e Boros, existem momentos onde há 24 desenhos por segundo, sendo que a média geral numa animação é de 3 desenhos por segundo. Durante essa luta ainda tivemos o ápice de ter 3.000 desenhos em 5 minutos de luta. Essa luta por si só é um primor técnico, mas a temporada toda foi. A premissa de One Punch Man já era extremamente interessante. Um protagonista um pouco excêntrico, provavelmente idiota, e que derrotava todos seus inimigos com apenas um golpe. Isso, aliado com uma qualidade absurda de animação, não teria como dar errado. E é justamente por conta desse primor técnico e também por uma história simples, mas muito bem contada, que o One Punch Man chegou a bater recordes no IMDb, sendo a série de TV com a maior avaliação da história do site, passando obras, por exemplo, como Breaking Bad, aclamada como a maior série da televisão mundial. A primeira temporada de One Punch Man até hoje tem 100% de avaliação no site Rotten Tomatoes. A primeira temporada de One Punch Man, além de cair no gosto do público, conseguiu também ser aclamada e reconhecida pela crítica. Até 2015, que é o ano de lançamento do anime, o mangá de One Punch Man tinha vendido 5,8 milhões de cópias. E em novembro de 2016, um ano após o lançamento do anime, One Punch Man já tinha vendido 11,1 milhões de cópias do seu mangá, praticamente dobrando as suas vendas em apenas um ano. E eu acho que vai além dos números. Nesse momento, Saitama acabou se tornando uma figura muito conhecida na cultura pop no geral. Se tornou normal você ver a figura de Saitama ao lado de figuras como Superman, como Goku ou como Hulk, figuras extremamente reconhecíveis na cultura pop. Todo mundo queria saber quem era o cara que vencia seu personagem preferido naquela tier list do youtuber famoso. Nesse momento, a figura de Saitama acabou se tornando um símbolo de força, assim como já acontece com aqueles que ele era comparado. E vendo tudo isso, é óbvio que a Bandai não ficaria parada, mas é justamente através dessa ambição da Bandai que vamos começar a acompanhar justamente a queda dessa obra. Simplificando aqui, a Bandai ela é a dona dos direitos de One Punch Man e é a dona dos direitos de uma obra que cria um elemento muito importante na hora de produzir um anime. E esse elemento é o comitê de produções. É esse comitê que vai escolher qual estúdio vai animar a obra. E por tudo que aconteceu no auge de One Punch Man, a Bandai queria aproveitar o momento desse hype e começar a produção da segunda temporada o mais rápido possível. E eu acho que vocês já sabem onde isso vai dar.
No, 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 no. Wait. Wait. Porém, essa forma de trabalhar não era mais condizente com a maneira que a Madhouse fazia suas produções. Então a Bandai e o seu comitê de produção precisa encontrar um novo estúdio para fazer a animação da segunda temporada de One Punch Man no tempo que a Bandai quer. E é nesse momento que os caminhos de Madhouse e One Punch Man acabam se separando. E lembra que eu disse a respeito do Dream Team? Nesse momento não era mais possível manter o Dream Team, já que o Shingo Natsune, que era a peça central desse Dream Team, não participaria mais da produção da segunda temporada. Sendo assim, os freelancers não teriam tanto interesse assim para trabalhar em One Punch Man. Shingo Natsune foi o responsável por reunir essa equipe de elite que fez a primeira temporada de One Punch Man. Mais do que isso, a primeira temporada de One Punch Man é conhecido na indústria dos animes como um milagre, já que o seu orçamento era um orçamento básico para um anime padrão. Só que o resultado foi completamente extraordinário. E muito disso passa pelas mãos do diretor, mas também por toda aquela equipe que ficou conhecida como Dream Team, que participou do projeto. E a questão do orçamento, ela é bastante importante para esse vídeo. Isso porque o orçamento de todas as 3 temporadas de One Punch Man é praticamente o mesmo. Mas enquanto temos uma temporada que foi aclamada como um milagre na produção de animes, temos outras 2 e principalmente a terceira, que foi apedrejada justamente pela qualidade da animação. Mas além de todos os erros que eu disse que a Bandai cometeu, ela cometeu um último erro, e esse erro foi ter colocado One Punch Man na mão da produtora JC Staff. A Madhouse é famosa por levar tempo para produzir suas obras, e é justamente por isso que geralmente a animação dessas obras é bastante aclamada. Já a JC Staff é justamente o contrário. A JC Staff é famosa por ter várias obras sendo feitas em paralelo e por manter uma qualidade no máximo mediana das suas obras. E é justamente por conta de tudo isso que eu disse para vocês que a segunda temporada caiu na mão justamente da JC Staff. E a JC Staff cumpriria o requisito principal da Bandai, que era entregar a obra no tempo que eles desejavam. Há outro ponto importante que acontecia nessa época durante a produção da segunda temporada de One Punch Man. Obras como Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba estavam no seu auge, e como sabemos, são obras que têm uma excelente animação, e essas obras acabaram sugando muito recurso da indústria, já que essas grandes obras às vezes utilizavam muito mais animadores do que os animes padrões utilizavam. Foi nessa época também que começou a estourar vários relatos de animadores e pessoas envolvidas na indústria reclamando de má condições de trabalho. Algo que também aconteceu, fazendo novamente o paralelo com os profissionais de efeitos visuais, principalmente dos filmes da Marvel. Então nesse momento estava difícil encontrar um estúdio renomado para a Bandai para lançar a segunda temporada de One Punch Man. Mesmo que esse estúdio acabasse aceitando mais um trabalho nessa época, a Bandai ainda queria que a sua obra fosse lançada em um tempo muito mais curto do que era o normal. E como quando um não quer, dois não briga, acabou que a segunda temporada de One Punch Man foi lançada em abril de 2019, justamente pela JC Staff. E eu dei todo esse contexto para vocês referente a estúdios, orçamentos, diretores, justamente porque a novela vai se repetir entre a segunda temporada e a terceira. Vemos logo no início da segunda temporada que a mudança de estúdio não fez nada bem para One Punch Man. Mesmo nas coisas mais básicas, vemos que a mudança entre Madhouse para a JC Staff fez com que a obra em geral perdesse qualidade. Mas tem um ponto interessante aqui: a segunda temporada de One Punch Man não adapta tantas lutas importantes assim. Apesar de um 3D cagado aqui nas partes mecânicas dos robôs e algumas pedras com som de bala, para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
A segunda temporada acaba meio que passando por baixo do radar dos fãs, até porque vínhamos de um hype muito grande da primeira temporada. Então, mesmo notando uma queda de qualidade e uma queda de cuidado com a segunda temporada, ainda assim aquela revolta que gerou a terceira temporada não apareceu. Meio que no final dessa segunda temporada, ficou todo mundo com aquela famosa cara de bunda. Mas a segunda temporada ainda é muito importante na nossa linha do tempo da queda de One Punch Man. Isso porque foi a partir da segunda temporada que as grandes desconfianças dos fãs começaram a aparecer. Era muito estranho um anime que tinha feito tanto sucesso como a primeira temporada de One Punch Man ter sido deixado agora na mão de um estúdio que claramente não tratava suas obras com o carinho e dedicação que o One Punch Man precisava. Mas a segunda temporada foi apenas um vislumbre do que veríamos pela frente, já que é na próxima temporada de One Punch Man que vamos ver o fundo do poço dessa obra querida por tantos fãs. A derrocada e o caos da terceira temporada de One Punch Man começa logo no seu planejamento. A Bandai novamente procurava um grande estúdio com um grande nome para produzir essa terceira temporada, mas novamente a Bandai estava com um tempo apertado e também com um orçamento apertado. Então, novamente a Bandai acabou morrendo abraçada com a JC Staff. Porém, todo esse processo de tentar encontrar um novo estúdio levou alguns anos para se concluir. Com a recepção mista que teve da segunda temporada, a Bandai queria garantir que a terceira temporada teria um melhor desempenho, mas ela fez tudo errado novamente, só que dessa vez a paciência dos fãs começou a se esgotar nas primeiras informações que saíam. A própria confirmação de que essa temporada seria feita novamente pela JC Staff já desagradou bastante os fãs. Porém, mal podíamos esperar que essa temporada levaria 6 anos para ficar pronta. E quando finalmente veríamos um trailer dessa temporada, vimos basicamente uma apresentação de PowerPoint após 6 anos de espera. Depois de um tempo, foi confirmado que apenas uma pessoa participou da finalização desse trailer. E é incrível você pensar que uma obra que já teve o hype de One Punch Man tem tanto desdenho por parte da produtora e por parte da sua dona, a Bandai. E as coisas começaram a ficar pior ainda quando também foi anunciado bem em cima da hora e estrategicamente que o diretor dessa temporada de One Punch Man seria um diretor com pouca experiência em shonens ou em animes de ação, mas que na verdade teria muita experiência em outro tipo de ação, se é que você me entende. Shinpei Nagai era um diretor inexperiente, estava em uma produção completamente bagunçada e em um estúdio que já não podíamos esperar muito dele. A verdade é que mesmo com as boas intenções da Bandai, ela fez tudo errado de novo. E antes mesmo da temporada sair, os fãs já estavam putos da cara. Essa terceira temporada de One Punch Man acabou já nascendo morta. Não existia hype positivo nenhum para ela. Na verdade, existia muito hype negativo. E muitas pessoas foram para frente da tela só para ver o circo pegar fogo. Essa fase do mangá de One Punch Man é a fase que foi mais aclamada e que fez mais sucesso no mangá de One Punch Man. Todo mundo queria ver o arco da Associação de Monstros. E a temporada que iria adaptar esse arco praticamente já nasce morta. E quando a temporada lançou, vimos que ainda era pior do que esperávamos. Cenas como essas que estão passando aí para vocês viraram piada na internet, assim como o próprio One Punch Man virou. E também começou um assédio e uma cobrança gigantesca nas redes sociais dos envolvidos no projeto. Animadores e até mesmo o diretor foram cobrados diretamente pelos fãs nas redes sociais. E toda a credibilidade que o One Punch Man um dia teve na animação
acabou indo toda pelo ralo. Isso porque o 6º episódio da 3ª temporada foi o episódio de anime com a pior avaliação da história do IMDb. A 3ª temporada de One Punch Man abusou de todos os recursos que podia para baratear e agilizar a produção da temporada. Então, speedlines, que são aquelas risquinhas que ficam dando sensação de velocidade, fundos coloridos para que você não precise desenhar o fundo da imagem, e cenas inteiras e gigantescas dos personagens só mexendo a boca é algo comum e padrão na 3ª temporada de One Punch Man. Só comprovando o que já imaginávamos, não existe carinho ou primor nenhum por trás da produção da 3ª temporada. Depois de 10 anos da sua primeira temporada, que foi aclamada como um milagre da indústria dos animes, a 3ª temporada de One Punch Man agora é aclamada como a piada entre os animes. One Punch Man virou uma piada na internet, e isso pode parecer besteira, mas na verdade isso descredibiliza demais a obra. E tudo isso ainda piora muito quando você pensa que essa temporada foi dividida em 2 partes e que a segunda parte da temporada, que não é uma nova temporada, só vai ser lançada daqui a 2 anos. E foi assim que One Punch Man chegou no seu ponto mais baixo da história. E é justamente o ponto atual que estamos, já que apesar de dizer que a segunda parte da temporada será lançada daqui a 2 anos, a verdade é que nem isso se sabe, porque após ser bombardeado por público e crítica, os rumores de cancelamento ficam cada vez mais fortes. Atualmente, existe até uma petição para que seja refeita a 3ª temporada. Enquanto vimos obras que ficaram gigantescas e marcaram seus nomes nas histórias das animações, vimos a Bandai enterrar com suas próprias mãos um dos animes mais promissores que apareceram nos últimos anos. Se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Comente aí o que você acha de toda essa trajetória cruel de One Punch Man. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui tem vídeo todo dia falando de anime. E considere-se, se você gosta do conteúdo do Nerdlane, se tornar um membro e apoiar a criação de conteúdo. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!